Olá, queridos, aqui é Tilá Talado com Miriam e Faba e hoje eu irei compartilhar com vocês uma visão que o Senhor me deu espiritual, que fala a respeito de olhos que tudo veem. Você e eu, como peregrinos nessa terra, por vezes nos esquecemos que há olhos que nunca dormem, que estão sempre fitos em nós. Queridos, abram comigo em Hebreus 4, verso 13, que diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queridos, o Senhor me tomou em espírito e eu vi uma grande sala branca. E havia muito esplendor naquele lugar. O chão era extremamente limpo e reluzente. E de repente eu ouvi a voz e um anjo veio por trás de mim e ele disse: venha e vede. E eu comecei a caminhar com o anjo naquele lugar e de repente eu vi um anjo muito grande, um querubim, totalmente coberto por asas. E algo chamou muito a atenção, que em cada parte daquelas asas haviam olhos, e os olhos eram extremamente vivos, os olhos não tinham pálpebras, e eles ficavam extremamente atentos a todos os movimentos, como se estivessem constantemente vendo algo e prestando atenção em algo. Então, de repente, uma voz me fez uma pergunta, e a voz me perguntou: por que ele tudo vê e ele nunca dorme? E eu fiquei meditando naquela pergunta e meio acanhada eu respondi: porque os olhos dele nunca se fecham. E então aquela voz me fez uma segunda pergunta. Aquela voz me perguntou: por que a cidade do grande rei nunca será destruída? E eu comecei a meditar naquele ser cheio de olhos, com asas poderosas cobrindo todo o seu ser. E eu respondi: porque os olhos dele nunca se fecham. E à medida que eu fui me aproximando daquele querubim, daquele ser, ele começou a abrir um pouco as asas e eu observei que em cada lado dele, do lado de dentro, haviam duas espadas extremamente afiadas e no meio havia um candelabro aceso. E eu comecei a meditar naquelas coisas que eu estava vendo. Então o Senhor começou a me explicar e trazer o significado profundo daquelas coisas que o Senhor estava me mostrando. E o Senhor começou a me dizer que Ele não é homem para fechar os seus olhos, que Ele não é homem para ser enganado. Aqueles olhos não tinham pálpebras. Queridos, as nossas pálpebras, elas são responsáveis por fazer o fechamento dos nossos olhos. Feche os seus olhos agora. Quando você fecha os seus olhos, você não vê nada além da escuridão. Deus, Ele vê todas as coisas, porque nos olhos dele não há nenhum tipo de escuridão que venha cegá-lo, nem momentaneamente, da realidade que Ele criou e da realidade que nós vivemos. E o Senhor começou a me dizer que Ele vê todas as coisas e que Ele está atento, buscando corações obedientes. E o Senhor está atento, buscando a quem Ele possa contar. Queridos, e o Senhor começou a me dizer o sentido daquelas espadas afiadas. Ele começou a me dizer que a palavra dele é como uma espada de dois gumes. Ela penetra o profundo do nosso coração. Ela revela o que as pessoas não sabem a seu respeito. Ela revela tudo aquilo que você tenta esconder. Mas para Deus, nada está oculto. A palavra de Deus, a espada de Deus, ela separa a alma do espírito. Ela separa a alma do espírito. Ela gera divisão terrena e espiritual. E queridos, o candelabro, nesse contexto, ele interpreta o Espírito Santo de discernimento, de entendimento, que guia pela luz do entendimento da palavra de Deus
a nossa jornada com Deus nessa terra. Queridos, e quando eu voltei a mim, que eu despertei daquela visão, eu fiquei atônita, meditando em tudo aquilo que o Senhor me mostrou e traduzindo aquela realidade para a minha vida. E o Senhor me disse, Apocalipse 4. Eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse 4, no verso 8, que diz o seguinte: cada um dos seres tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Querido João, ao ser tomado em espírito, em Apocalipse 4, ele começa a descrever sobre seres celestiais espirituais que estavam ao redor do trono de Deus. E ele descreve que cada um daqueles seres eram cobertos por asas, e ele também viu olhos em suas asas. E aqui a Bíblia diz que eles declaravam sem parar: Santo, Santo é o Senhor. O que é santidade? É separado. Não há maldade em Deus, não há escuridão em Deus, não há mentira em Deus. A verdade, a vida, a retidão, a justiça, a amor. Queridos, nós já estamos vivendo na era do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse significa revelações. Significa as revelações divinas que até então estavam secretamente guardadas. E que desde a vinda e a crucificação de Jesus Cristo, o Senhor Deus agora tem nos alertado, revelado com o propósito de sermos alinhados nele. Se você que é um servo de Deus está me ouvindo agora, eu tenho uma mensagem para você. Deus te vê. Não olhe para a sua direita, não olhe para a sua esquerda, não olhe para trás. Não se veja através dos olhos das pessoas. Não se veja através da opinião das pessoas a seu respeito, porque quem te vê é o Senhor. E se você ainda não teve, você que está me ouvindo ainda não teve um encontro face a face com Deus, ainda não conseguiu acessar lugares celestiais, espirituais com Deus, faça o seguinte: diga: Deus, olha nos meus olhos, porque eu quero te ver. Mas esteja disposto a olhar nos olhos do Senhor, a se render diante do trono dele e compreender que ele não é homem para ser enganado. Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde nós necessitamos do Espírito Santo, de discernimento, de entendimento para não sermos enganados. Nós precisamos estar atentos aos sinais, às revelações do Senhor, à palavra da verdade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não deixa os seus servos enganados. E por isso nós precisamos estar aos pés daquele a qual é santo, santo e poderoso, para receber o entendimento, à luz do Espírito Santo, sobre como proceder nessa vida. Queridos, medite nisso e permita que os seus olhos estejam atentos, assim como os olhos de Deus estão atentos. Não tenha medo do Apocalipse, porque Deus guarda os seus, mas esteja atento para não ser enganado, para não ser levado por ventos de doutrinas, de manipulações e mentiras, porque Deus, Ele nunca fecha os seus olhos e Ele nunca te deixará enganado. Medite nisso, queridos, e tenha comunhão com o Pai. Se esse vídeo te abençoou, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, para que todos nós venhamos estar atentos aos olhos de Deus. Um grande abraço.